Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite. Oi, Luana. Oi, Valesca. Boa noite, Lu. Oi, Júlia. Boa noite. Oi, Jonathan. Tudo bom, gente? Tudo tranquilo? Na paz? Tudo bem. Graças a Deus. Na saúde, então tá bom. Isso que é importante, viu? Então, ótimo. Vou aqui colocar o material para a gente dar início. Aqui. Ai, calorzão. Não. Deixa eu ver aqui. Bem. Ó, já caminhamos bem. Esse aqui é o de hoje. É o de hoje. Ótimo. Bem. Aqui. Aqui. Então, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início, né, à nossa aula hoje. Então, desejo a vocês que estejam todos bem, né? Vocês, seus familiares. Se cuidem, viu, gente? Se cuidem, se protejam aí. A coisa tá intensa, né? Então, se cuidem, protejam os seus, que isso, nesse momento, acho que é a coisa mais importante, tá bom? Muita saúde, muita paz, muita coisa boa aí para vocês e suas famílias, tá bom? Então, vamos agora dar, né, prosseguimento. Hoje eu só quero lembrar a vocês que semana que vem é dia da apresentação, né, do trabalho do artigo científico, tá? Então não se esqueçam, por favor. Semana que vem nós vamos começar, né, com as apresentações de vocês. Então vem aí o material, tá? Não se esqueçam, por gentileza, a importância, né, ali da presença. Enfim, atenção com o horário. Então, isso tudo é muito importante porque acaba sendo também um apoio para o colega, né? Trabalho em equipe, então, por favor, se atentem com isso. Então, semana que vem nós temos a apresentação, tá? Como semana passada eu já falei, reafirmo aqui com vocês, para poder realizar as atividades de aprendizagem e diagnóstico do portal, né? Que tem lá da nossa disciplina. Não deixar de fazer o desafio nota máxima, que é uma nota transversal que serve para todas as disciplinas. E hoje, inclusive, eles pediram também para a gente lembrar vocês, não deixar de fazer os EDs, né, os estudos dirigidos. Cada período tem o seu ED, né? Mas, embora o período para realização é mais adiante, mas façam, fiquem já tranquilos em relação a essa tarefa, né? Porque ela é muito importante. Vocês sabem que cada semestre tem um, então, por favor, não se esqueçam de fazer os EDs também, tá? O ED destinado, né, aí ao período de vocês. Deixa eu ver aqui, é o William. Muito bem, William, seja bem-vindo, deixa eu ver, entrou. Isso, William, boa noite. Então, chamando a atenção de vocês quanto a esse trabalho, semana que vem, não se esqueçam, tá? E hoje a gente vai dar prosseguimento, né? Nós estamos falando da unidade 2, e agora nós vamos caminhar aí, né, nesse assunto, vamos ainda continuar a respeito da síntese proteica, tá? E vocês vão ver, hoje eu construí o seguinte, a gente vai falar sobre a síntese proteica, tem um videozinho que eu achei interessante, porque ele é bem objetivozinho e muito ilustrativo. Fiz um exercíciozinho básico aqui para vocês realmente, assim, em termos de fixação, tá? E também, deixa eu ver aqui, Lidilene, e também fiz um Kahoot para servir ali como para gente meio que de resumo do assunto e fixação, tá bom? E é isso, e vamos para a gente poder dar prosseguimento e a gente continuar, né, com esse nosso assunto. Afinal de contas aqui nós estamos falando sobre síntese de proteínas, né? É um assunto do qual, na verdade, isso é importante chamar a atenção, é um assunto que não é novo, né? Nós falamos sobre síntese proteica desde ali, CMC, quando vocês entram no primeiro período da faculdade, né? Primeiro e segundo período, a gente tem a oportunidade de falar a respeito lá
né, com vocês na CMC, quando a gente apresenta e recorda com vocês características básicas das células. Agora, aqui na biologia molecular, a gente tem a oportunidade de agora incrementar, colocar aquelas características que, inclusive, semana passada nós estávamos falando, né? Chamando a atenção da sequência, dos passos, chamando a atenção pela presença do pré-RNA mensageiro, do RNA mensageiro, da eliminação dos introns, né? Da importância desse material, né, logo após a transcrição, sair do ambiente de núcleo e ir para o ambiente citoplasmático. Então, agora a gente pode juntar mais informações e concluir a proteína, né? Chama a atenção de vocês que é algo fundamental. Por que se fala tanto em proteína, né? Porque a proteína é base de vários componentes importantes do funcionamento orgânico. Então, por isso, né, que é a base que a gente tem aqui, que é tão importante. Todas as nossas células realizam esse processo, né? E elas são fundamentais para produzir as proteínas que nós temos a necessidade para o funcionamento orgânico, tá bom? Bem, deixa eu ver aqui. Agora que ele some aqui, ó. Ao Felipe. Ei, Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Coisa boa ter vocês. Deixa eu colocar aqui. Bem, então vamos. Então é isso, né? Esse processo, ele ocorre, de fato, deixa eu pegar aqui o meu pointer bonitinho, cadê? Ele ocorre no interior de todas as nossas células, né? E é um processo que é elaborado, né? Porque ele tem etapas que precisam ser cumpridos e que tudo dê ali bem certinho para que no final a gente tenha a produção adequada daquela proteína da qual nós necessitamos. Existem duas etapas clássicas nesse processo, que é a etapa de transcrição, que ocorre a nível do núcleo, né? E a tradução, que ocorre no ambiente citoplasmático, tá? Bem, a gente sabe que... Oi, diga! Diga, Pedro! Boa noite! Boa noite, Pedro! Você vai chegar na parte de como as organelas citoplasmáticas são formadas? Organela citoplasmática é formada? Porque algumas são proteínas, não são? Não, existe proteína em todo o ambiente celular, mas as organelas, elas são estruturas membranosas que têm a presença de proteína, mas não... E o ribossomo não é uma proteína? O ribossomo sintetiza proteína, ele produz proteína. Tanto é que ele é organela... Travou, não entendi. O ribossomo, Pedro, é a organela citoplasmática responsável por sintetizar proteína. Tanto é que nós vamos falar dele aqui, porque inclusive da junção das duas subunidades, porque o ribossomo é uma estrutura composta por duas porções, de menor e maior, né? Que a gente fala pequena e grande subunidade. O ribossomo seria como 2 saquinhos de aminoácido, né? Que vai passando ali e vai liberando. Duas estruturas, né? Mas ele não é proteína. Ele possui, por quê? As organelas citoplasmáticas, elas são organelas membranosas, né? Grande parte delas, tanto é que elas são endomembranas. Elas têm a presença de proteína, tanto é que é uma bicamada lipídica com a presença de proteína. E o ribossomo em específico, ele é o responsável por produzir a proteína, mas não que ele seja a proteína em si. Entendi. Tá? Vamos ver adiante eu mostrando para você e de repente se ficar mais claro, tá bom? Mas assim, a gente não fala que uma organela ela é pura proteína. Não. Existe proteína na unidade membranosa das organelas que são denominadas endomembranas. Mas não que ela seja só estrutura, que ela seja, por exemplo, ela é uma proteína. Não, ela tem presença de proteína na estrutura física dela, mas não que ela seja uma proteína. E os aminoácidos, igual a gente vai falar assim, os aminoácidos, nós temos os aminoácidos do nosso organismo,
Mas nós também temos grande parcela dos aminoácidos, eles são adquiridos através da nossa alimentação, que inclusive são denominados de aminoácidos essenciais, porque são aqueles que nós não temos e que nós precisamos de obtê-los a partir da alimentação. Então, nessa confecção, porque proteína, ela nada mais é do que um conjunto de aminoácidos, né? Então, nós temos aminoácidos presentes e produzidos pelo nosso organismo, mas nós temos grande parte que vem a partir do processo digestório, que eu tenho ali através da minha alimentação, por isso é tão importante uma alimentação rica e variada, que aí o meu organismo consegue, no processo digestório, degradar, né, aquele alimento em porções menores, ter a absorção dos aminoácidos e, consequentemente, eles agora poderão ser utilizados. Inclusive, a gente vai ver aqui para a produção e elaboração da proteína, tá? Por exemplo, quando a gente fala proteína, neurotransmissores, né? Que são produzidos pelas nossas células do sistema nervoso, é proteína. Actina, miosina, presente nas nossas células musculares, são estruturas proteicas. Anticorpos, né, que nós produzimos frente a tantos antígenos dos quais nós somos expostos, são anticorpos, são estruturas proteicas, né? Então, assim, é fundamental, inclusive isso é base para a gente entender, porque é muito clássico, se a gente observar, a gente fala tanto sobre síntese proteica, por que dessa grande importância? Porque ela realmente está presente no funcionamento orgânico, né? Mas, especificamente, ela é um componente que está presente nas nossas células, sim, mas que ela está ali, tanto no ambiente citoplasmático, né, naquele ambiente de citosol, posso ter ali presente, e também na própria constituição membranosa, que tudo que envolve no nosso organismo, que a gente fala que seja membranoso, tem, mas ele não é exclusivo, né? Tem o lipídio, eu tenho proteína, e bem como vários outros elementos químicos presentes no citosol. Então, é um constituinte químico bastante diversificado, né, assim, em termos de estruturas proteicas, muito diversificado, com funções amplas no nosso organismo, mas que está aí presente em vários, e eu não posso falar que uma organela, ela é só proteína, ela é constituída, né, nesse sentido, não. Deixa eu ver aqui. Mas ao longo também a gente vai ter oportunidade de falar, e se necessário for, né, ser mais específico, a gente vai falando, tá bom? Espero que aqui no decorrer vocês percebam isso. A gente vai até citar mais adiante, por exemplo, estruturas, a gente tem a necessidade, né, de eventualmente ter oferta de estruturas proteicas, até suplementos, né, em função, às vezes, de alguma dificuldade no meu organismo, porque nós falamos tanto das proteínas, mas há momentos que a gente possa vir a ter dificuldade de síntese de determinadas proteínas, né? Como, por exemplo, a gente vai ver insulina. Insulina é um hormônio proteico, né? A base, né, tem ali presença da proteína. Então, há indivíduos que tenham dificuldade na produção desse hormônio, consequentemente, a gente possa vir a ter ali um suplemento. Enfim, a gente vai falar sobre isso ao longo da noite, tá bom? Bem, deixa eu ver se é impressão minha, que na hora que eu fico falando assim, eu acho que alguém... é a Alice. Acho que a Alice está com dificuldade para entrar, que eu já tentei admitir e ela não entrou. Deixa eu ver aqui, Alice. Aí, vejamos. Aqui. Bem, aqui, como eu falei anteriormente, esse processo, quando a gente fala que a síntese proteica ela é constituída por duas etapas, transcrição e tradução, é clássico e faz parte daquele dogma, né, que a gente falou, recordou semana passada, o dogma central da célula, da biologia molecular, de que a transcrição ela ocorre a nível nuclear. Isso daí é fundamental porque
A transcrição nada mais é do que aquela informação que está contida no DNA ser transcrita em RNA. E isso é fundamental, que foi aquilo também que nós discutimos semana passada. Porque DNA é um ácido nucleico que não sai do núcleo, né? Não sai desse ambiente. E o RNA tem essa capacidade. Então, é por isso que esse evento de transcrição, ele precisa e ele ocorre no ambiente nuclear, né? Quando isso aqui nós vimos semana passada, esses passozinhos, né? De DNA transcrito em RNA. Aí esse RNA, na verdade, é um pré-RNA mensageiro, com aquela parte, né, dos íncrons e exons, tá? Aqui nós temos adiante a retirada dos íncrons. Então, RNA mensageiro maduro é aquele ácido nucleico no qual houve a retirada dos íncrons, que são estruturas, né, bases das quais, na verdade, não pertencem a essa estrutura da qual vai sair do ambiente de núcleo. E aí sim, esse RNA mensageiro maduro agora está pronto para poder sair desse envoltório nuclear, né? Que inclusive é importante a gente recordar que o que caracteriza uma célula eucariota é justamente ela ter o material genético envolvido, organizado dentro de um envoltório nuclear, né? Que também é uma estrutura membranosa, uma estrutura, inclusive, chama atenção para vocês recordarem, que quando a gente apresenta lá na CMC para vocês, a gente fala disso. O envoltório nuclear, ele é constituído por poros, ou seja, ambientes que, na verdade, a estrutura membranosa, ela acaba não sendo contínua, né? Então, ela apresenta poros. Então, o RNA mensageiro sai justamente por esses ambientes e vai chegar até o ambiente citoplasmático, tá? E aqui, sim, vai ocorrer a tradução com a participação, entre outros, né? Aqui, em termos de organela citoplasmática do ribossomo, que é aquilo que a gente recorda lá também na CMC, que o ribossomo é a organela citoplasmática responsável por sintetizar proteína. E agora a gente vai ver a participação dele, tá? Aqui, essa participação dele tem a ver com outros elementos, né? Tem a ver com o RNA mensageiro que chegou, tem a ver com o RNA transportador. Então, é nesse conjunto que nós, né, teremos aqui a oportunidade de verificar. Mas se aqui, né, se aqui nesse slide eu aproveitei o desenho para recordar a vocês esses passos básicos, nesse momento agora a gente vai voltar no ambiente de núcleo, porque eu vou falar com vocês aqui, inclusive com o envolvimento de enzimas, como é que inicia o processo de transcrição. Afinal de contas, inicialmente nós temos o DNA ali na sua estrutura convencional, que é um DNA de fita dupla, contendo as bases nitrogenadas unidas, né, complementares e unidas entre si, através de pontes de hidrogênio. Então, como é que esse DNA vai poder ser transcrito em RNA, né? Então, uma coisa clássica de início, que eu sempre chamo a atenção, é que há necessidade da quebra, né? Da quebra dessas pontes de hidrogênio, que funcionam, que nada mais são do que ligações químicas, consideradas ligações químicas fracas, né? E como que ocorre essa quebra? Através da participação da enzima, da RNA polimerase. Aqui, ó, só para vocês observarem, né? É fundamental que isso daqui ocorra. Por quê? Eu estou expondo agora as duas hélices, né? Que antes elas estavam ali unidas, mas agora não. RNA polimerase promove a quebra da ponte de hidrogênio, fazendo com que cada fita funcione como uma fita MOLT, né? E que, logicamente, agora poderá dar-se início à transcrição, que é a complementariedade sempre, por isso que é muito importante, é por isso que a gente recorda para vocês, né, mesmo dentro da Biomol, nós lembramos a vocês aquelas bases, a complementariedade das bases nitrogenadas.
Aquela sequência clássica, adenina, timina, citosina, guanina, e lembrando que quando eu tenho um RNA, eu não tenho a presença de timina. Ao invés de aparecer o T de timina, aparece o U de uracila. Então, o que eu quero que vocês percebam que essa parte da biomol aqui, embora a gente coloque mais em etapas, mais detalhes, no fundo, gente, a essência vocês já sabem, a gente já constrói essa essência com vocês, né, desde antes. Então, agora tem a presença da RNA polimerase, tem a quebra das bases nitrogenadas, né? E é importante também que a partir do momento, né, que essas duas cadeias se afastam, é importante a gente lembrar que eu tenho ali um ambiente de núcleo, né? Um ambiente onde eu tenho material genético, mas que também está presente ali no nucleotídeo, ali no núcleo, nucleotídeos livres, né? Ou seja, estruturas que porventura possam aproximar justamente desse ambiente aqui, né? Olha, vamos pegar essa fita azulada, tá? Eu tenho ela, né? Reparem ela aqui, que é a estrutura, uma das fitas molde, né? Então, a partir do momento que eu tenho aqui exposição de uma base nitrogenada, e esse ambiente nuclear tem nucleotídeos livres, acaba que nós teremos a aproximação deles, né? E por que disso? Né? Porque nós teremos também a participação de uma outra enzima que vai estimular com que esses nucleotídeos livres possam aproximar, né? Possam aproximar a partir do momento que exista, por exemplo, imagine que esse amarelinho aqui seja uma adenina, né? Então, a adenina, ela vai parear aqui, já que eu estou construindo o RNA, com a uracila, né? Então, vão se chegando esses nucleotídeos livres, contendo essas bases complementares, né? E que eu começo a ter a construção, a elaboração de uma fita, que é a fita do RNA, que vai pegar a informação. Por que que vai pegar a informação do DNA? Porque ele só é construído obedecendo-se essa complementariedade. Então, por isso que é muito importante, né? O que a gente coloca aqui é justamente o que eu acabei de chamar a atenção de vocês lá. Porque, já que eu estou tendo a transcrição em RNA, a gente não pode esquecer que entra a uracila, né? Que ali no lugar da timina, né? Porque isso aí é fundamental. Uma vez que aqui, nesse contexto de RNA, essa é a base complementar da adenina, tá? Bem, existe todo esse processo de complementariedade, né? E o fato é que vai chegar o momento que ele passou pela fita de DNA. E quando ele chega, né, nesse ponto final da transcrição, a partir do momento que o RNA ele realmente foi transcrito, ele realmente contém agora a informação do DNA, agora o que que nós teremos? Ele sai, né? Afinal de contas, agora que esse é um RNA, é o pré-RNA mensageiro, ele vai sair, afinal de contas, ele se aproximou, essas bases se aproximaram, mas não haverá união química aqui, né? Eles realmente saem, como às vezes a gente vê em termos de desenho, né? Imagine que essa molécula de RNA, ela se desprende, né? Depois que finaliza o processo de transcrição, ela realmente se desprende. E o que é interessante a gente também pontuar que essa fita de DNA agora, ela vai se refazer, tá? Como? Ela não tinha, através da ação da RNA polimerase, ela não tinha se afastado, não tinha havido uma quebra das pontes de hidrogênio? Agora,
haverá uma reaproximação, né? E teremos a constituição das pontes de hidrogênio, retomando o DNA na sua configuração clássica de uma fita dupla de DNA, tá? Bem, aqui é justamente aquilo que eu chamei a atenção naquele primeiro desenho e que semana passada eu tinha apresentado a vocês, né? Semana passada a gente viu em partes, para agora a gente poder juntar e ter ali posteriormente a tradução da proteína. O que nós temos? Nós temos aqui, né? Houve justamente o que nós estávamos construindo, houve essa transcrição, ou seja, eu tenho agora uma fita de RNA mensageiro, que é o que a gente denomina de pré-RNA mensageiro, né? E ele apresenta, como eu falei com vocês, ele está na sua configuração completa, apresentando todas as bases das quais ele, na verdade, teve como complementariedade da fita de DNA, né? Por que a gente fala que ele está completo? Porque ele possui a parte dos exons, aqui representada em vermelho, e também na parte dos introns, aqui representada em amarelo. Isso, na verdade, gente, é porque nesse desenho o autor representou uma única sequência. Imagine isso daqui continuando, tendo continuidade, eu teria áreas amarelas, áreas vermelhas, áreas amarelas, áreas vermelhas, e assim sucessivamente, tá bom? Tá. Mas o fato é que, como nós vimos, o próximo passo, né, é justamente que essas estruturas que são os introns, eles não são estruturas que vão constituir a proteína, né? Ele não tem aqui os elementos dos quais farão parte ali da tradução. Então, o intron, ele vai ser removido. E essa remoção é um processo que nós damos o nome de splicing, né? Onde ele realmente, ele se descola, tá? Ele vai aqui no desenho, dá para vocês perceberem, ó, esse espaço amarelo, né? Ele se descola, ele sai desse ambiente e os exons também vão ser ligados através de enzima. O que eles vão ter? A ligação de todos os exons que restaram. Porque é como se eu tivesse tido, né, como resto, entre aspas, né, permanecido ali, pequenas porções que agora precisam de ter esse pareamento, essa ligação entre eles. E é isso que acontece. O intron sai e eu tenho agora uma constituição do RNA mensageiro maduro, que significa, essa terminologia de RNA maduro, né? Significa uma estrutura de RNA pronta, da qual eu tenho aqui apenas os elementos dos quais serão utilizados para sintetizar determinada proteína. O que é muito importante a gente recordar também, e aí para vocês verem, né? Existe uma grande diversidade de estruturas proteicas no nosso organismo. Inclusive, foi o iniciozinho, a gente estava conversando, até pela pergunta do Pedro, a gente estendeu. Nós temos diferentes tipos de estruturas proteicas presentes no nosso organismo, né? Só para recordá-los, lembram? A hemoglobina, que é um exemplo clássico, presente ali nas nossas hemácias, né? Enfim, nós temos ali vários componentes que fazem parte da nossa estrutura corporal e que são constituídas de proteínas, né? São a base, elas são estruturas proteicas. Por que eu estou falando disso? Porque no nosso DNA tem ali a informação para a síntese de todas essas estruturas proteicas. Então, é fundamental, eu não sei se vocês se recordam, na hora que a gente apresenta para vocês a importância do DNA, a gente muito chama atenção para o aluno, né? Que no DNA ali tem a informação das minhas características físicas, daquilo que eu herdei, por exemplo, dos meus pais, né? Mas a gente também fala, olha, ali no DNA tem a informação também daquilo que é necessário, das proteínas que são necessárias serem produzidas pelo nosso organismo. Então, eu acho que a partir de agora, a gente consegue verificar
que existem uns chavões, né, que a gente ouve e que a gente fala desde o iniciozinho ali, quando a gente tem esse início da célula, né, da citologia, porque isso que a gente está estudando aqui é uma parte avançada desse início, né? Então, existem os chavões que a gente vai pregando desde o início ali na mente do aluno, da importância de determinadas estruturas, como por exemplo do DNA, né? Mas chamando a atenção para o aluno, olha, porque na hora que a gente fala de DNA, o aluno lembra muito especificamente das características físicas que faz com que eu seja única, com que fulano, enfim, né? E às vezes não tem a dimensão que no DNA também tem a informação para aquilo que é fundamental de produzir no meu organismo. E as proteínas são fundamentais. Se elas não forem produzidas, ou se eu tiver carência, né, ali de formação de determinadas proteínas, eu posso realmente ter vários prejuízos à minha saúde, vários prejuízos orgânicos, né? Então, assim, a gente acaba agora conseguindo perceber a dimensão, o papel desse DNA frente a algo que, de fato, agora a gente vê. É dele que tem a informação, é dele que vai sair ali uma estrutura que vai levar a mensagem para produzir determinada proteína pelo meu organismo, né? E aquilo que é clássico quando a gente estuda corpo humano. Muitas vezes a gente não valoriza, a gente pouco importa se tem ou se não tem, se sintetiza isso ou não, mas a gente quer viver bem, muito e com saúde. E às vezes as pessoas não têm noção de que uma perda de saúde, um prejuízo orgânico que ela apresenta, possa ter como início, né, como fonte, algo ali, em situações como essas que nós estamos vendo, né? Porventura eu tiver algum prejuízo desde o início ali, não tiver informação adequada para produzir determinadas proteínas, o meu impacto é muito maior, né? É muito sério. E aqui chama atenção para algo que eu comentei, né? Olhem só, vamos ver os desenhos. O desenho sempre ajuda a gente. Aqui tá justamente no que eu comentei com vocês anteriormente, né? Daquelas grandes porções em que eu tenho introns e exons, que o splicing, quando tem a retirada desses introns, o RNA maduro, ou que até o autor aqui colocou como RNA funcional. Nesse desenho, chama a atenção de vocês, olha como que o autor foi cuidadoso, que fez o envoltório nuclear aqui, ó, com a presença dos poros, que eu já tinha chamado a atenção de vocês anteriormente, né? Inclusive mostrando, ó, que o RNA mensageiro sai por esse ambiente, né? Chamando a atenção para vocês, que aqui é um ambiente citoplasmático. Então, é aquilo, né? O que está aqui escrito para vocês, é para vocês realmente recordarem em relação a isso, né? Daquela característica do pré-RNA mensageiro, do RNA mensageiro maduro, enfim. Mas isso eu já tinha falado aqui, tá? Apenas para vocês acompanharem, e na hora que tiver, às vezes, em casa, né? Recordando e tudo, para poder facilitar, né? E a transcrição, que nada mais é de fato, como a gente acabou de ver, o processo de formação do RNA, que ocorre a partir da fita dupla de DNA, né? Esse RNA formado é conhecido como RNA mensageiro, que é essa siglazinha que a gente vê tanto, tá? Bem, aqui, em termos de representação, é a mesma coisa, né? Que a gente tem ali de observação. E aqui, como eu falei com vocês, esse RNA mensageiro, agora ele precisa sair desse local de núcleo, né? E vai para o ambiente citoplasmático. Aqui, vamos ver em termos do desenho para vocês perceberem. Eu tenho envoltório nuclear, né? Aqui o autor chamando a atenção para a presença dos poros, né? Aqui o RNA mensageiro saindo, e aqui eu tenho o ambiente citoplasmático, tá? Vou mostrar a vocês, aqui tá pequenininho, vou
mostrar em etapas, inclusive, né? Quando esse RNA mensageiro chega nesse ambiente citoplasmático, ele não vai trazer essa informação e ele não atua sozinho, né? Ele tem, é como se, de fato, o que ele, até a própria terminologia, né? RNA mensageiro, ele traz a mensagem, ele traz ali a informação, os elementos, né, básicos para que seja produzida uma determinada proteína. Mas realmente a construção dessa proteína se faz a partir da presença da estrutura ribossomal com a participação também de outros tipos de RNA. Afinal de contas, nós temos aqui um RNA transportador que é muito importante nessa história, tá? Que ele está aqui representado. Vou até já chamar a atenção de vocês, esse desenhozinho que está aqui, né? Que ele vai transportar, ele transporta justamente as estruturas de aminoácidos, tá? Para a construção dessa proteína. Mas isso a gente vai ver bonitinho. E aqui, ó, nesse desenho meio, sei lá, amarelado, alaranjado, seria a representação do ribossomo, né? Não só aqui, como aqui também. Que é a organela citoplasmática responsável por essa síntese e constituída de duas subunidades. Uma subunidade maior e uma subunidade menor, que estão aqui representados, tá bom? Olha aqui, como eu falei com vocês, né? Tinha chamado a atenção que esse daqui era o RNA transportador. Olhem só ele aqui que bonito, né? Uma estrutura maior, o que a gente chama atenção? Ele, como eu falei com vocês, ele transporta aminoácidos, né? E ele tem uma regiãozinha, que é o que a gente denomina de anticódon. Ele está localizado aqui, olhem só aqui, né? Essa porçãozinha, que é o anticódon. Esse anticódon, ele vem com 3 bases nitrogenadas, tá? Ele tem aqui 3 bases nitrogenadas, que literalmente identifica um determinado aminoácido, né? Semana passada, eu vou fazer isso, eu acho que vale a pena. Eu vou passar, que aqui, ó, não assustem não, tá? Eu vou voar aqui em termos de slide. Mas que eu acho que no raciocínio, porque a gente também, isso, olha aqui, tá? Semana passada a gente estava apresentei para vocês, né? O código genético, ele é constituído por 64 combinações, né? 64 códons, sendo que destes, nós temos aqui a presença dos 20 aminoácidos presentes nas células eucariotas, né? E aqui, ó, repara, né? Até aqui, CUU, CUC, CUA, CUG. Todos esses significam que reconhecem, né? Que são, na verdade, bases que identificam leucina, esse aminoácido leucina, né? Aqui, AUU, AUC, AUA, eles, na verdade, identificam a isoleucina. E assim sucessivamente. Ou seja, a cada 3 letrinhas, a cada 3 bases nitrogenadas, eu formo um códon, né? Que nós denominamos de códon. E ele identifica um aminoácido. Então, é justamente por isso que na hora que a gente chega ali, né? O anticódon, na verdade, o que ele tem? Ele vai reconhecer uma sequência certinha ali do RNA mensageiro. Vou voar aqui no slide, não assustem não. Vá mais ainda. Aqui. Tá? Então, é por isso que ele tem aqui, né, também, ó, 3 letrinhas, que ele vai reconhecer e vai ser, logicamente, complementar. Reparem a importância da complementariedade. Ela que é a chave, né, para que realmente tudo ocorra de uma maneira adequada, né? Então, olha só, esse RNA transportador, carregando uma determinado aminoácido, ele vai reconhecer aquela sequência de 3 letrinhas e vai se fixar ali. E ali, né, inicia-se o processo de síntese proteica.
Só preciso também chamar a atenção de vocês de que, assim, o primeiro reconhecimento, o primeiro anticódon a dar início a isso tudo aqui é o da metionina. Vou voltar, vou voar. Eu tô fazendo isso só para vocês, porque eu sei que tem gente que lembra com facilidade, mas também eu sei que tem gente que às vezes tem uma certa dificuldade em biologia molecular, né? De fazer esse link, de recordar. Então, eu acho que vale a pena a gente tentar aqui para absorver, para que mesmo, principalmente aquele que não, às vezes não consegue fazer o link, para que vocês percebam, né? Então, olhem só, que é o códon de iniciação. Semana passada eu apresentei vocês, né? Metionina é o códon de iniciação. Então, ele é o primeiro a chegar ali, né? A ser reconhecido, a fixar diante deste RNA mensageiro. E a partir do momento que ele fixa, ele reconhece, ele então estabelece o início de uma leitura, tendo ali a adição de acordo com as sequências dos códons que se apresentarem, né? E só para aproveitar que eu voltei novamente, chamar a atenção de vocês que essa leitura vai se dar até que, por acaso, chegamos a um dos 3 códons que são indicativos de finalização, ou códons de parada, que semana passada nós falamos, né? Lembra aqueles códons stop? Que são o AA, o AG e o GA, tá bom? Então, a gente tem estabelecido um ponto, um códon de início de leitura, e um códon onde a gente coloca um fim àquela leitura. Então, tudo isso é determinado. Nada disso é aleatório. Eu começo a ler para onde eu quero, eu vou ler até... Não, é clássico. É como se fosse uma leitura onde você pega um livro, onde obrigatoriamente você tem o início, você tem o meio, que é onde tem toda a informação, e chega o momento do fim, onde você tem um desfecho. Então, é tudo bem ordenado, bem caracterizado, tá bom? Então, vou voar aqui de novo. Aquele colega que vocês têm alguma dificuldade, pode fazer pergunta, né? Eu sempre falei isso com vocês. Fiquem à vontade. Eu, na medida do possível, vou tentando fazer esses links, né? Mas, de qualquer forma, fiquem à vontade para perguntar e a gente caminhar, tá bom? Então, aqui, ó, a gente já estava nesse slide daqui, onde eu estava apresentando vocês, né? Que o RNA transportador tem esse anticódon, que ele se baseia nessas 3 bases, essas 3 letrinhas, justamente naquele reconhecimento dos códons, né? E ele literalmente vai passando. Existem, por isso que tem aqui, né? Reparem, olhem, eu já tenho aqui um RNA transportador, mas já está chegando outro, né? Porque são vários, cada RNA transportador aqui, ó, carregando, transportando um determinado aminoácido, né? E aí é aquilo que a gente vê lá na CMC, que com a união dos aminoácidos é que eu consigo ter a formação da proteína. Se vocês observarem aqui no desenho, ó, essas bolinhas aqui, né? E elas são bolinhas coloridas diferentes justamente para sinalizar, ó. São aminoácidos distintos, né? E eles estão formando uma proteína, sintetizando uma proteína. Então, vem cá. E é isso que acontece, né? Como eu chamei a atenção de vocês, olhem aqui nesse desenho, dá para a gente perceber isso. Eu tenho a presença, né, do RNA transportador que vem chegando, com isso ele vai somando aminoácidos a essa cadeia que vai se tornando longa, né? E, logicamente, fazendo ali essa formação de estrutura proteica, tá bom? Bem, olhem aqui, né? Vou mostrar aqui a vocês que quando esse processo de tradução,
Por quê? Esse processo onde eu tenho a participação do RNA transportador com a chegada, né, desses aminoácidos, com a produção dessa proteína, eu estou num momento de tradução, né? Literalmente. É aquele momento onde a gente iniciou a aula de hoje, eu falando para vocês, gente, síntese proteica é dividida em duas etapas, transcrição e tradução. Então, na hora que a gente está aí construindo, né, trazendo esses aminoácidos, construindo essa proteína, nós estamos no momento de tradução, né? Aqui também é bom que o autor representou aqui para gente pelas siglas dos aminoácidos, né? Metionina, leucina, serina, tirosina, enfim, assim sucessivamente, né? Mostrando para vocês que ele está traduzindo. É como se realmente a gente tivesse, é isso, essa sensação, descodificando, né? Você tem um código e agora você está traduzindo, transformando esse código numa leitura, né? Em algo daquilo que realmente precisa ser lido, que é o tipo de proteína que está sendo produzido, né? Mas aí, porque é aquilo que eu estou falando com vocês, a gente tenta colocar a historinha, tentando colocar para vocês os elementos, né, que fazem parte, os componentes dessa história, inclusive, né, porque tem uma história que é a síntese proteica, mas nessa história tem vários componentes, tem vários elementos, né? Bem, e agora vou mostrar para vocês como que, de fato, né, ocorre para a gente ter essa adição, né, desses aminoácidos, como eu falei com vocês, tem uma participação muito importante aqui das unidades ribossomais, né, do ribossomo, de fato. Por quê? Porque ele é a organela responsável por isso. Então, agora a gente vai fazer um paralelo para ver, né, como que isso se dá um pouquinho, voltar um pouquinho a essa história, para vocês verem como que, inclusive, dá-se início para essa chegada do RNA transportador, tá bom? Então, olhem só. Então, inclusive, nesse momento de tradução, que é esse momento onde eu tenho a construção da estrutura proteica, ela é dividida em 3 etapas, tá? Que nós denominamos de iniciação, alongamento e finalização, que eu vou mostrar aqui para vocês. O próprio não tem dificuldade, né? Iniciação é o início do processo, alongamento é durante a construção e finalização é a parada, né? Então, dá para a gente logo, pela própria terminologia das etapas, ter uma noção do que ocorre, né? Mas vamos ver agora quais são os elementos, a chegada de quê, que confere a essas etapas. Olhem só. Primeiro, vou apresentar a vocês aqui, né? Nós temos o RNA mensageiro, que está aqui bem bonito, identificado para a gente. Temos aqui a estrutura, né, do ribossomo. Vocês vão ver que essa estrutura aqui, ela ainda não está iniciada, ela não está completa, tá? O que nós temos? Literalmente, eu tenho o RNA mensageiro e tenho, nesse ambiente citoplasmático, a presença do ribossomo. Só que o ribossomo, ele é constituído, como eu falei, por 2 subunidades, em que primeiro, né, inicia-se com essa chegada dessa subunidade, para posteriormente, depois que nós tivermos a união das 2 subunidades, é que a estrutura ribossomal estará ativada para realmente começar o processo de alongamento e produção de proteína, tá? Nós temos aqui também, olhem só, o RNA transportador, que nesse desenho acho que fica até mais fácil do aluno conseguir enxergar, né? Porque ele está representado aqui, ó, é o RNA transportador, ele está transportando a metionina, que é aquele aminoácido de iniciação que eu falei com vocês. Afinal de contas, nós estamos nessa etapa, né? E ele literalmente tem aqui a presença do anticódon,
né? Que é esse que a gente observa aqui em cima. O AC, né? Que porventura vai ser complementar a esse códon de iniciação, tá bom? Bem, olhem só, como então tinha falado com vocês. Primeiro nós temos a primeira subunidade ou subunidade menor do ribossomo, né? Ele chega juntamente à fita de RNA mensageiro. Isso, e logo adiante temos a chegada da subunidade maior. E como eu falei com vocês, a partir do momento que ele de fato se encaixa a pequena subunidade, é que ele estará funcional. Isso vai acontecer em virtude da chegada do RNA transportador. Então, a partir do momento que o RNA transportador, né, ele chega, ele identifica o início e nós temos aí a retomada e a presença do ribossomo, a gente agora, literalmente, né, consegue passar para a próxima etapa, que é a etapa da construção da proteína propriamente dita, que é essa fase do alongamento, né? Ou seja, a partir de agora, eu tenho todos os elementos para que novos RNAs transportadores, carreando aqueles diferentes aminoácidos que eu recordei para vocês, né? Por quê? São 64 códons que identificam 20 aminoácidos diferentes. E é uma coisa que a gente sempre fala com vocês lá da CMC, não sei se vocês se recordam eu comentando isso. Que às vezes a gente, na hora que a gente fala que são 20 aminoácidos diferentes, e de fato, até mesmo os cientistas de início achavam que poderia ser uma quantidade relativamente pouca, né? Uma pouca variedade. Mas eles conseguiram comprovar que essa variedade é mais que suficiente para produzir N configurações, N composições diferentes e dando origem a todas as proteínas que nós precisamos, tá bom? Então, como eu falei com vocês, olhem só, a partir do momento, né, que se estabelece esse início, nós temos agora a fase do alongamento, onde vários outros, né, RNA transportador, trazendo novos aminoácidos, vão continuar a essa leitura. E é isso que é importante. Isso vai sendo passado ao longo de toda a estrutura do RNA mensageiro, né? Até que, porventura, chega-se num códon stop, né? Então, nós temos isso e também é muito importante a gente recordar uma coisa. Há sempre, né? Existe esse alongamento, essa unidade ribossomal, inclusive, ela vai caminhando ao longo do RNA mensageiro e ele vai caminhando sempre a cada 3 letrinhas, né? Afinal de contas, cada 3 letrinhas forma um códon e, consequentemente, a identificação de um aminoácido, tá bom? Então, é como se a gente sempre tivesse ali, eu tenho um texto onde eu leio a cada conjunto de 3 letrinhas. E isso ocorre assim de uma maneira integral, de uma maneira coerente, né? Lembram que isso inclusive obedece, né, a cada 3 letrinhas formando novos aminoácidos e a letrinha sempre, né, constituindo um único pertencente à constituição de um único aminoácido. Não existe aquele compartilhamento, né? Tudo aquilo que a gente viu semana passada, no que se refere às características do código genético, elas, obviamente, devam ser obedecidas aqui nessa fase, tá? E nós temos, né, a constituição, é como se você sempre tivesse ali a adição, uma adição de um novo aminoácido, adição de um novo aminoácido, até que a gente chegue a um processo final, a um códon de parada. Aí, nós temos o processo de finalização, que é a terceira e última etapa da tradução, né? Onde é sinalizado
ali para aquele ambiente, para aquele processo de que houve sim a produção de uma determinada proteína. Então, tem a finalização, né? Tem aquele reconhecimento e lembrando-se que esse códon, né, de stop, ele possa ser reconhecida por 3 códons distintos, que é o AA, o AG e o GA. Então, é como se eu tivesse, assim, a possibilidade de 3 pontos finais, né, a essa leitura. E aí, só lembrando vocês que uma estrutura proteica, ela tem uma variedade em termos de sua constituição. Nós temos estruturas proteicas com sua constituição primária, mais básica, né? Temos estruturas proteicas com estruturas até mesmo quaternárias, porque elas têm uma quantidade tão grande de aminoácidos que as constituem, que elas precisam de um contorno tridimensional, né? Bem, então é importante, as proteínas elas têm um mínimo de 100 aminoácidos, tá? Então, essa leitura, aquela fase de alongamento, ela permitiu eu ter um mínimo de 100 aminoácidos um ao lado do outro, para de fato ter a constituição e a síntese proteica, ok? Que, para complementar essa minha fala, eu achei esse videozinho, não sei se vocês já conhecem, tá? Porque ele coloca numa parte gráfica isso que a gente acabou de falar. Eu vou passar aqui para vocês, para ilustrar, né, essa minha fala. De qualquer forma, gente, eu acho muito importante, principalmente, né, aqueles que porventura sentem mais dificuldade de enxergar isso que nós estamos falando. Depois, leiam com calma, percebam, né, a coerência do que é proposto para vocês terem tranquilidade do entendimento, tá bom? Deixa eu só pôr aqui, só um minutinho que eu vou compartilhar. Deixa eu pôr aqui, pular, ok, pronto. Vou aqui compartilhar com vocês. Incluir o som. Aqui. Agora eu tiro. Olhem só, a parte, principalmente da parte gráfica. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA, firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado,
a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Logicamente, esses aqui são os objetivos, mas ao mesmo tempo eu acho que dá uma noção para a gente, né, daquilo que a gente fala ali na parte teórica, naquilo até que a gente tenta a partir dos desenhos, né, mas eu acho que isso é fundamental. E eu só quero perguntar a vocês, se vocês se recordam, que nome que nós damos àquelas estruturas que são responsáveis por fazer, né, com que as proteínas elas sofram a sua dobradura de uma maneira adequada? Vocês se recordam? Não? São as chaperonas. Chaperonas são consideradas, entre aspas, a gente sempre fala isso, eu estou perguntando se vocês recordam, que a gente fala disso lá na CMC. A gente apresenta para vocês. As chaperonas são consideradas damas de companhia das proteínas, né? São estruturas das quais a estrutura proteica entra por elas, né? É como se fosse um pequeno labirintozinho que ajuda na dobradura da estrutura proteica. Por que essa dobradura, né? Porque, como eu chamei a atenção de vocês, uma proteína ela tem uma variedade muito grande quanto à quantidade de aminoácidos que a compõem. Eu falei com vocês que ela tem um mínimo de 100 aminoácidos, né? Mas tem estruturas proteicas com uma quantidade aí de centenas de aminoácidos. Então, ela precisa, esses desenhos que a gente vê, as representações de estruturas proteicas, né? Elas nada mais são do que justamente esse papel ali, essa dobradura da confecção molecular dela a partir dos aminoácidos. Então, são as chaperonas, as responsáveis. E por que isso que é tão importante? Por que é importante ter um local, né, para ajudar a proteína, de fato, a ter ali a sua confecção estrutural adequada? Porque qualquer coisinha, qualquer dobradura, inclusive errônea, inativa o papel da proteína, né? Então, é importante, não é só ela existir, mas ela precisa de existir na sua composição e no aspecto formal também, né? No seu aspecto estrutural também precisa ser de acordo, tá bom? Também, importante lembrar vocês que hoje, né, chamei a atenção da grande quantidade de proteínas, tantos elementos que nós sabemos que sejam importantes no nosso organismo, no funcionamento orgânico, e que a base dele é proteica, né? As enzimas, toda enzima é uma proteína, né? Toda enzima, as enzimas são estruturas proteicas. Então, na hora que nós falamos as enzimas, elas são proteínas, mas elas são proteínas diferenciadas porque elas têm um poder catalítico, né, catalisador, de acelerar processos químicos. Então, um outro papel também importante da gente lembrar da importância da proteína é que as enzimas presentes no nosso organismo, elas têm como base, né, estruturas proteicas, ok? Bem, alguém quer perguntar alguma coisa? Bem, mas não deixa de fixar, tá bom? Aqui, ó. O que eu fiz? Na verdade, eu tentei, sabe aqueles trabalhozinhos, né? Aqueles joguinhos que semana passada até encaminhei para vocês eu tentei, mas eu não tenho nenhum joguinho de sequência que eu pudesse utilizar. Aí eu fiz o seguinte, eu acho até que, porque como são muitos, eu coloquei, né, vários elementos, eles às vezes até embaralham de fato, tá? Mas eu vou deixar aqui depois, tentam fazer, tá? Vou deixar aqui para vocês tentarem fazer, identificar essa sequência e depois a gente até corrige,
tá? Mas é porque, de fato, aqui eu tentei embaralhar vários elementos, né? Que fazem parte e eu acho que ajuda vocês ali a fixar. Então, tentem fazer isso, tá? Depois ali com calma, tentem fazer isso aqui pra gente. São 14, tá? São 14 estruturas. Vou aqui passar rapidinho, tá? Que só para a gente dar continuidade, mas depois vocês tentam fazer e para a gente poder corrigir, tá bom? Bem, eu sei, eu vou depois passar, vou deixar ali, quem puder depois tentar um pouquinho, a gente corrige adiante, tá? Eu só não vou deixar aqui agora, porque acredito que vocês vão precisar de dar uma olhadinha, de recorrer a material, né? Enfim, senão no final só eu ia fazer também. Bem, e como eu falei com vocês, nosso organismo, nós temos a presença das estruturas proteicas de uma maneira muito forte, né? E nós sabemos também, e nós precisamos muito de adquirir a proteína, né? As fontes de proteína a partir, por exemplo, da nossa alimentação. Afinal de contas, da nossa alimentação, nós teremos ali aminoácidos, né? Essenciais que são importantes na produção de várias estruturas proteicas do nosso organismo. Mas aqui, né, o nosso livro-texto, ele aborda a síntese de proteína muscular justamente por ser algo, né, do qual é muito importante, está ali presente na nossa estrutura corporal e é algo de motivo, né, de interesse hoje em dia. Nós sabemos que tem as pessoas, uma realização de muita prática esportiva, pessoas que inclusive às vezes tentam ali através de suplementos, né, para buscar uma maior vigor à estrutura muscular. Como eu chamei a atenção de vocês, a quitina e miosina são estruturas proteicas presentes nas células musculares, né? Lembrando que célula ou fibra muscular é a mesma coisa, né? Porque a célula muscular é uma célula tão alongada que histologicamente a gente fala, também podemos denominá-la de fibra muscular, né? Então, é muito comum hoje em dia as pessoas, para ter um aumento, né, dessa porção proteica, para conferir ali a estrutura muscular, um maior vigor, né, físico, não só realizam atividade física mais intensa, como também utilizam-se de suplementos, né? A gente tem que ter cuidado, porque quanto ao, principalmente ao excesso do uso de suplementos, possam fazer com que haja uma superprodução, uma superpresença ali, né, de substâncias proteicas, e isso acaba acumula em células adiposas, tá? E também pode sobrecarregar o nosso organismo, principalmente aqueles que sejam responsáveis pelo processo metabólico, tá? Fígado, rins, tá? Principalmente, possa sobrecarregar outras regiões do nosso organismo, né? Principalmente também relacionado ao sistema digestório, mas principalmente fígado e rins, porque eles vão ser ali responsáveis pela metabolização e também ali pela eliminação dos excessos, tá? Esses, nós sabemos, hoje em dia tem uma oferta muito grande de suplementos, né? E as pessoas utilizam deles ali para enriquecer, para ter um maior desenvolvimento. O importante a gente também destacar é que é muito importante ter uma alimentação adequada. Isso é principal. Se a gente pudesse, né, ficar por conta de ter o que a gente precisa para o nosso organismo, para que o nosso organismo possa realmente funcionar adequadamente, através de uma alimentação rica e saudável, seria assim o primordial, é o principal para atender as nossas necessidades, tá? E associado, lógico, a gente sabe que quando eu realizo atividade física, eu acabo
podendo promover a hipertrofia, ou seja, o crescimento, o avantajar das células musculares, né? E que acaba também produzindo aí naquele indivíduo que tem esse objetivo mais claro, né? De ter ali contornos mais definidos musculares. Como eu falei com vocês, é fundamental a característica de uma alimentação rica e saudável, e eu também comentei desde o início, né, chamei a atenção de vocês, de que a proteína ela é produzida com base nos 20 aminoácidos. E esses aminoácidos, existem aqueles considerados aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Os não essenciais são aqueles que são produzidos pelo nosso organismo. E aqueles essenciais são aqueles que nós obtemos através de nossa alimentação. Por isso que entra aqui, né? Por isso que a gente apresenta os aminoácidos essenciais falando dentro desse contexto. Porque a gente chama atenção para uma alimentação rica e variada, porque ela é fonte desses aminoácidos essenciais. Então, a partir do momento que eu quero produzir uma quantidade maior de proteica pelo meu organismo, quero ativar ali uma maior ação nesse sentido, a alimentação ela é primordial, né? A gente realmente só tem que ter cuidado, porque tudo na vida, tudo no nosso organismo tem um limite, existe um limite fisiológico, o que é muito claro, né? Para tudo. Eu sempre chamo a atenção do meu aluno, porque é muito clássico para a gente, né? Normalmente tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que eventualmente seja bom, a gente quer em demasia, a gente não tem limite. Mas o nosso organismo não é assim. Para tudo que seja bom e até mesmo necessário, não vai ser o excesso que vai resolver, que vai ajudar. Não, muito pelo contrário. Todos os excessos, eles acabam sendo negativos para o meu organismo. Então, por isso que é muito importante a gente ter bom senso. E uma coisa, é muito mais fácil eu ter acesso a partir de suplementos do que necessariamente eu ter acesso a partir de uma alimentação rica e variada, né? Porque a alimentação rica e variada, ela ali vai me dar vários elementos importantes. Então, o importante também é eu não ficar única e exclusivamente, às vezes, só em um determinado alimento. Por isso que é tão importante a gente destacar a variabilidade dos alimentos que a gente faz a ingesta, tá bom? Aqui, ó, justamente chamando a atenção, né, de que aquilo que a gente alimenta, a gente vai ter a digestão e a liberação ali no nosso organismo, né? A partir do momento desses excessos, eu vou poder provocar sobrecarga no meu organismo. Principalmente, como eu falei, o fígado, porque é o local de metabolização, né? Onde aqueles elementos que foram transformados pelo ato do sistema digestório, que ali com a digestão, com o trabalho, né? Todo o nosso alimento é trabalhado desde o momento que a gente mastiga. Passa pelo estômago, com toda aquela liberação ali de ácidos, né? De depois também de enzimas no intestino delgado, enfim. A todo esse momento, nós temos uma ação química, né? E essa ação química vai ser responsável pela degradação daquele alimento em porções menores. Então, nós temos, eu me alimento de uma proteína, por exemplo, ela vai ser degradada em estruturas menores, que são os aminoácidos. Aí, esses sim serão metabolizados pelo fígado e aproveitados pelo meu organismo, né? Eu tenho ali a presença lipídica, ele vai ser também fracionado em porções menores. Eu tenho a absorção de ácidos graxos, que são elementos menores, lipídicas. Então, assim, é fundamental tudo isso acontecer, né? Na hora que a gente chega aqui, é importante a gente lembrar de vários conteúdos que nós vimos, inclusive de outras disciplinas, que nos ajudam a entender esse momento, né? E, como a gente está falando, todos esses excessos, desses elementos químicos presentes no nosso organismo, acabam podendo acumular ali, né, nesses órgãos-alvo e trazer malefícios,
né, ao nosso processo orgânico, nosso sistema orgânico. Lógico, né, o processo, o metabolismo da proteína, ele acaba acontecendo com dois fenômenos, que é o fenômeno do anabolismo e catabolismo, só para a gente relembrar, são fenômenos bioquímicos, né? O anabolismo, eu tenho ali de porções mais complexas, de elementos mais complexos, que é justamente eu tenho a ingesta de proteína e ela vai ser degradada em porções químicas mais simples, que são os aminoácidos, né? É um processo anabólico, né? Agora, o catabolismo, eu tenho justamente o inverso, de porções menores, mais simples, tendo a elaboração de estruturas mais complexas, né? Então, aqui tem sempre o que a gente fala, que realmente é um turnover. O que vem a ser isso? É todo um processo metabólico que ele desencadeia, é como se fosse um ciclo, né? Onde eu tenho a síntese proteica, onde eu tenho a obtenção dos elementos básicos para produzir essa proteína através da minha alimentação. Então, é uma retroalimentação. Por isso que é fundamental o nosso organismo estar funcional como um todo. Porque quando eu tenho algum prejuízo, né, quer seja ali até mesmo no gene, onde vem informação para quais proteínas eu preciso produzir, ou se eu tenho uma deficiência no meu sistema digestório, onde eu não consigo obter adequadamente, aproveitar adequadamente a proteína que eu faço ingesta, né? Então, é tudo que trabalha em conjunto, fazendo com que, de fato, seja uma resposta única, né? Porque no final, o que a gente quer? No final, nós todos não só queremos como precisamos de aproveitar ao máximo da nossa alimentação, que eu tenha ali elementos fundamentais importantes, que o meu organismo consiga digerir de uma maneira adequada todos esses alimentos, né? E traduzi-los ali em fontes básicas que geram energia ao funcionamento do meu corpo, que o meu organismo consiga produzir, já que a gente está falando de proteína, de uma maneira específica, né? Todo esse processo que nós acabamos de ver de síntese proteica de uma maneira adequada, para que ali, né, eu possa ter proteínas das mais diferentes funções presentes no meu organismo e podendo exercer cada um o seu papel. Aí sim eu tenho saúde, né? Assim eu tenho equilíbrio orgânico, eu tenho homeostasia, eu consigo ter situações, né, em que eu consiga no meu dia a dia promover, ter energia para trabalhar, alegria para realizar as minhas coisas, né? Então, às vezes, pequenos detalhes interferem de uma maneira muito forte no nosso organismo, tá bom? Então, existem vários processos patológicos que, eventualmente, a ponta do iceberg é uma pontinha relativo, né, à síntese de determinado elemento. Aqui, né, chamando aquilo que eu comentei com vocês, o nosso organismo, ele consegue ser essa fábrica, né, que venha suprir as nossas necessidades. O nosso organismo dentro de um funcionamento de normalidade, né? Então, ele vai produzir todas principalmente essas questões proteicas que vão ser importantes para nossa produção de hormônio, a presença das enzimas, como já tinha falado anteriormente com vocês, produção de anticorpos, ou seja, aqui inclusive o autor está pontuando para a gente elementos que são fundamentais, né? Afinal de contas, na hora que eu falo de produção de anticorpos, eu estou falando do meu sistema imune. Parece que na hora que a gente está falando aqui da biomol, na hora que a gente fala de síntese proteína, eu estou falando de algo que poderia não ter nada a ver, mas tem, né? Se isso que a gente está vendo não acontecer de uma maneira adequada, consequentemente, eu posso ter falhas no meu sistema imunológico.
Se eu não produzir proteínas de uma maneira adequada, eu possa ter deficiência da produção hormonal. E os hormônios, nós sabemos, comandam o nosso corpo em diferentes funções do nosso organismo, né? Então, o que a gente quer, e aqui, né, essa leitura própria do nosso livro-texto, de que, de fato, isso que a gente acabou de ver, ele comanda vários outros processos no meu organismo, né? Ou ele possa interferir negativamente a vários outros sistemas orgânicos, tá? Aqui, como a gente acabou de chamar a atenção, a síntese de proteína, ela para esse ganho de massa muscular, do qual nós destacamos, né? Ela tende ali, logicamente, ela nesse momento, ela tem que ser maior, né? Nesses processos de catabolismo. A gente